relações PVT. Nós vamos começar trabalhando com essas três propriedades mais básicas aqui, não seriam básicas, mas vamos dizer assim, principais. A relação entre pressão, volume e temperatura. Tá? A partir dessas, eu consigo calcular as outras. Normalmente é assim que acontece. Tá? Ou eu tenho pressão e volume, ou eu tenho pressão e temperatura, ou eu tenho volume e temperatura. E a partir dessas eu determino o meu estado, ou seja, eu determino todas as outras propriedades do meu sistema. Então, vamos estudar as relações de propriedade de pressão, volume específico e temperatura. Experimentalmente comprova-se que pressão e temperatura são propriedades dependentes. Em algumas condições, não é sempre. Tá? De uma forma geral, não é possível determinar o estado de uma substância apenas pelo conhecimento de sua pressão e temperatura. Então, tem algumas condições, né? Sobre algumas condições, eu preciso de uma outra informação, eu preciso de alguma outra propriedade, né, para determinar o meu estado. Se eu tiver pressão e volume, tá ok, eu determino o meu estado. Se eu tiver temperatura e volume, tá ok, eu determino o meu estado, independentemente de qual for. Se eu tiver pressão e temperatura, eu tenho que ficar atento, porque talvez eu não seja capaz de determinar o meu estado. Bom, essas três propriedades, né, está em espanhol aqui, mas eu acho que todos entendem, né? Pressão, volume e temperatura. Para todas as substâncias, eu posso plotar esse diagrama aí que é uma superfície. Tá? Isso não é, na verdade, isso não é um volume. Isso é uma superfície, né? Eu estou plotando pressão, volume e temperatura e ele vai me desenhar aí essa superfície aqui. Então aqui a gente vê os principais estados, né? Que é o sólido, o líquido está por aqui assim, ó, nesse laranja mais claro, o gás, que é o vapor superaquecido, que a gente vai falar depois, né, que está nessa região aqui, ó, de laranja mais escuro. Tem que uma linha tênue aqui entre os dois, tá? Eu vou discutir isso um pouquinho mais para frente. Temos uma região aqui, ó, dentro dessa curva que parece um sino, né, ou parece um A, depende, cada um enxerga uma coisa. Mas aqui, ó, dentro dessa curva eu tenho a mistura de líquido mais vapor, saturados, a gente costuma dizer. Eu vejo uma região aqui, ó, em que coexistem sólido e líquido. Existe uma região, né, isso tudo, o que define isso? É uma combinação de pressão, temperatura e volume. Dependendo da relação entre essas três propriedades, eu posso ter aqui uma condição de sólido mais vapor misturado. Eles coexistem, entenderam? Não existe, eles não vai, está em equilíbrio. Não há uma, não vai, tem um sólido junto com um vapor, mas esse sólido não está virando vapor ou vice-versa. Eles estão em equilíbrio. Eles coexistem sob aquelas condições de pressão, temperatura e volume. Tá? E aí, tem aqui, ele mostra aqui, ó, uma linha tripla aqui, ó. Nessa linha, o que é a linha tripla? É uma linha tripla aqui, ó. É que eu tenho líquido, vapor e sólido coexistindo nessa linha tripla. Para nós, nesse curso de fundamentos de termodinâmica, isso é mais a nível de conhecimento geral. A gente não vai trabalhar sobre essas condições, mas vocês precisam saber que existe essa condição limite aí em que os três estados podem coexistir. Assim como eu tenho linhas em que existe líquido e vapor, sólido e líquido, eu tenho uma linha aqui que os três estados coexistem. Tá? Esse gráfico é mais para exemplificar. O que a gente trabalha efetivamente são com as projeções. Então, notem, ó, é o mesmo gráfico, tá? Aqui. Só que o que efetivamente nós vamos trabalhar no curso? Com essas projeções aqui, ó. Ele está exemplificando aqui para nós. Ó. Aqui tem uma projeção, né, de pressão e volume. E aqui eu tenho a projeção de pressão e temperatura. E eu posso, para não confundir aqui, mas eu vou mostrar mais para frente, eu posso ter uma projeção também de volume e temperatura. Tá? E aí a gente vai trabalhar nesses planos aqui, que é muito mais fácil do que trabalhar nessa superfície tridimensional. Notem, isso não é um volume,
Então eu posso perfeitamente espelhar num plano e calcular tudo que eu preciso sobre esse plano. Tem dois tipos de substância, tá? Substâncias que se contraem quando solidificam, que é a maioria das substâncias, né? A tendência é que você vai diminuindo a temperatura, por exemplo, essa substância tende a ir se contraindo, a diminuindo o volume. A gente sabe disso, né? Você já deve ter estudado isso em ciências materiais, coisa e tal. E tem substâncias que se expandem quando solidificam, que é o caso da água, né? Vocês já devem ter percebido quando você larga uma pedrinha de gelo dentro de um copo com água líquida, essa pedrinha boia. Imagino que todos devem se dar conta que ela boia porque ela é mais leve, a densidade ou a massa específica dela é menor do que a massa específica da água. É por isso que ela boia. Mas isso é uma característica da água, que é a única substância que eu conheço que tem essa característica. Todas as outras, existem substâncias com as propriedades igual à da água, mas eu não lembro agora o nome, quais são. Mas a grande maioria, ela tende a, quando ela se solidifica, ela fica mais densa, a massa específica aumenta. Então, se você conseguir congelar, por exemplo, um cubinho de óleo e largar dentro de um copo de óleo, ele vai afundar, ele não vai boiar. Tá? Enquanto que a água, ela boia. Sem excesso de detalhes aqui, né, a gente vai estar trabalhando normalmente longe dessas condições aqui em termodinâmica, a gente vai estar trabalhando dentro dessa área pintadinha aqui, né, independentemente de ser água ou ser outra substância, tá? Então aqui tem um gráfico geral. No próximo slide aqui eu mostro as projeções, né, pressão e volume desses dois gráficos, mas não precisa se preocupar muito com diferenciar um gráfico do outro, que a gente não vai estar trabalhando, não vai estar nessa nuance, nesse limite aí de estar se preocupando com essa parte de solidifica, aumenta a densidade ou não. Tá? A gente vai trabalhar muito pouco com sólido aqui. Nossa questão é líquido, vapor e a mistura líquido mais vapor. Tá? Então eu coloquei aqui no livro para exemplificar, mas não tem que se preocupar demais com esses detalhes de mas essa substância expande, essa não se expande quando solidifica. O que importa, aqui um outro conceito, né? Antes dos gráficos aqui um outro conceito, né? Ali vocês devem lembrar lá de física fundamental lá, né? Então fusão é quando você tem um sólido que se converte em líquido, né? Então você tem a condição de fusão. Vaporização é quando você tem um líquido que vira vapor. Sublimação, né? O gelo seco, né? É quando tem um sólido que ele não passa pela condição de líquido e ele vai direto para a condição de vapor. E aqui mostra um exemplozinho em que as três coisas coexistem, né? O ponto triplo seria uma condição em que as três substâncias coexistem, né? Na verdade aqui está mostrando condições em que as três coisas, aqui líquido e sólido coexistem, vapor e líquido coexistem, vapor e sólido coexistem. Tá, são dois conceitos aqui, ó. Esse slide traz dois conceitos que são bem importantes. Tá? São simples, mas podem confundir, né? Então a temperatura de saturação é uma temperatura na qual uma mudança de fase ocorre para uma dada pressão. Então, se eu disser para vocês, a temperatura da água é 100 graus Celsius. Eu pergunto, qual é? Desculpa, se eu disser a pressão da água é 1 atmosfera. Aí eu vou perguntar para vocês, qual é a temperatura de saturação? Vocês vão me dizer que a temperatura de saturação é 100 graus Celsius. Pressão de saturação é a mesma ideia, só que aí o referencial muda, né? A pressão de saturação é a pressão na qual uma mudança de fase ocorre para uma dada temperatura. Então, a temperatura é 100 graus Celsius. Qual é a pressão de saturação? A pressão de saturação é 1 atmosfera. Tá? É aquela em que há mudança de fase. Então, se eu dou a pressão, eu vou perguntar para vocês a temperatura de saturação. Se eu der a temperatura, eu vou perguntar a
pressão de saturação. Tá? São dois conceitos que a gente vai falar muito ao longo do curso, né? Está toda hora falando de temperatura de saturação, pressão de saturação, e que é preciso entender e é preciso saber o que está acontecendo. Tá? Bom, vamos conversar um pouquinho dos diagramas. Né? Diagrama de fase, esses vocês usam mais lá em materiais, né? Quer dizer, aquela austenita, martensita, não me lembro das outras lá, né? Com um sólido lá, mas o diagrama de fase é o gráfico de pressão-temperatura ou temperatura-pressão. Então é essa projeção que a gente está vendo aí. Tá? Normalmente a gente trabalha com ele dessa forma aqui, ó. Né? E a gente olha as linhas aqui, né? Estou olhando as linhas aqui, ó. E as regiões, ó. Tem uma região de sólido, uma região aqui embaixo que tudo é vapor, ó. E uma região que eu tenho líquido. Olha aqui, ó, o ponto triplo, como eu estou olhando uma projeção, né? O ponto triplo nessa projeção, na verdade, é a linha tripla, né? Nessa projeção é um ponto triplo, né? Porque eu estou olhando simplesmente pressão e temperatura. Existem várias condições de volume em que eu tenho a mesma... como é que eu vou dizer? Esse ponto triplo no diagrama tridimensional, ele vai ter vários volumes que vão estar nesse mesmo ponto. Mas aqui, como eu estou olhando só a projeção, eu só vejo o ponto triplo e não a linha tripla. Tá? O que eu tenho que olhar aqui? Perceber, ó, que existem uns limiares. Ó. Aqui existe uma condição, ó, de pressão e temperatura. Né? Se eu botar um pontinho aqui, eu vou ter uma condição de pressão e temperatura, em que sobre essa linha as duas coisas coexistem. Eu tenho sólido e vapor coexistindo sem nenhum problema. Se eu subir um pouquinho, vamos dizer que eu esteja aqui, né? Se eu subir um pouquinho a pressão, eu vou virar sólido. Se eu baixar um pouquinho a pressão, eu começo a converter esse vapor, esse sólido em líquido, em vapor. Tá? Ou seja, começa a mudança de fase. A gente está mais familiarizado com a fusão, né? E com a vaporização. Então, ó, qualquer ponto sobre essas linhas é a condição de equilíbrio. Um pouquinho acima, você começa ou nesse caso aqui, né? Não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem, não vamos entrar em pânico. Então, nesse caso aqui, ó, você escolheu um... Desculpa, gente, estou me atrapalhando. Se você escolher um ponto aqui, não vou arriscar, só vou botar. Se você escolher um ponto aqui, aumentou um pouquinho a pressão, começo a converter o vapor todo em líquido. Baixou a pressão, o contrário. Certo? Esse diagrama, eu estou mostrando ele aqui para vocês, mas a gente também não é o que a gente usa toda hora. Tá? Os que a gente realmente usa são a pressão e o volume, ou a temperatura e o volume. Ainda sobre o diagrama de fase, né, eu tinha esquecido desse slide aqui. Né, esse é só um exemplo. Né, para cada substância, eu tenho um diagrama de fase diferente. Então, eu tenho aqui o da esquerda, eu tenho o diagrama de fases para água, e à direita eu tenho o diagrama de fases para dióxido de carbono. Tá? Então, dá para ver, ó, as três. Por que diagrama de fase? Porque aparecem as fases: ó, vapor, sólido, líquido. Vapor, líquido, sólido. Aqui, ó, no caso a água, ela tem várias formas sólidas. Né? A gente chama tudo de gelo. É bem assim, né? Ele pode ter vários tipos de gelo aqui. Tá? Vai de 1 a 6, ou de 1 a 7, de 1 a 7, né? Só não aparece o 4 nesse diagrama, não sei porquê, né? Eu já procurei e não achei. Então, para cada substância, eu vou ter um diagrama de fase desse tipo aqui. Como eu falei, o que a gente vai usar mesmo são os diagramas pressão, volume, temperatura, volume. Que são projeções. Pressão, volume. Estou projetando aí aquela minha superfície tridimensional nesse diagrama pressão, volume. O que a gente vê aqui? Ó? A gente vê à esquerda, né? Eu tenho o ponto crítico.
Agora depois eu vou falar já do ponto crítico, né? À esquerda desse ponto crítico, que eu não defini ele ainda, só um pouquinho, eu tenho a linha de líquido saturado. Então, sobre essa linha aqui eu tenho líquido saturado, né? Se eu colocar um pouquinho mais de energia nesse líquido saturado, ele começa a evaporar. Se eu tirar um pouquinho de energia, ele vira líquido comprimido. Do lado de cá eu tenho a linha de vapor saturado, que é semelhante, né? Nessa condição aqui é vapor, só tem vapor. Mas se eu resfriar, vamos pensar, se eu resfriar um pouquinho, ele começa a condensar a parte desse vapor. Ou se eu aquecer um pouquinho mais, ele vai tender a virar vapor superaquecido, ou o que a gente chama de gás. Tá? A gente vai trabalhar muito dentro dessa região aqui em que existe uma mistura, ó, líquido e vapor saturado. Então vai da condição aqui, ó, se eu pegar uma linha aqui, ela vai dessa condição aqui em que eu só tenho líquido, até uma condição em que eu só tenho vapor. Se estiver sobre as linhas, eu chamo isso aqui de líquido saturado, e do lado de cá de vapor saturado. O que é o ponto crítico? O ponto crítico, para entender o ponto crítico, a gente vamos acompanhar aqui, ó, essa isoterma aqui, ó, que é uma linha de temperatura constante, né? Então o que acontece? Ó, eu vou baixando a pressão, estou mantendo a temperatura constante. Está fazendo um experimento lá que eu consigo manter a temperatura constante. Então daí eu vou baixando a pressão. Vai chegar um ponto que ele vai passar pela condição de líquido saturado. Daí aqui, ó, nessa condição aqui, ó, pressão e temperatura se mantém constante. Estou baixando a pressão, de repente eu estou... Bom, eu vou fazer um esqueminha ali depois, tirando energia do sistema, tá? Mas se eu estiver tirando energia do sistema, então nessa condição aqui eu ainda tenho líquido e vapor saturado, eu vou chegar até esse ponto aqui que é de vapor saturado. Se eu continuar para esse ponto aqui, ó, acompanhando essa linha, eu vou ter só uma região de gás. Bom, eu tenho essas linhas de temperatura, elas todas vão passando por essa região, mas dependendo se eu tiver uma temperatura suficientemente alta, o que vai acontecer? Essa curva aqui, ó, ela vai passar por cima desse meu sino aqui. Ela vai passar por cima desse ponto crítico. O que vai acontecer? Ela vai mudar da condição de líquido comprimido para vapor superaquecido sem passar por essa região de líquido mais vapor saturado. Ela instantaneamente ela passa da fase líquida para a fase vapor, sem que tenha uma condição de mistura. E esse ponto crítico, ele define quem? Ele define a pressão que isso ocorre e a temperatura em que isso ocorre também. Tem uma linha dessas aqui que vai passar pelo ponto crítico aqui. Certo? Diagrama PV. O diagrama TV, que também é uma projeção, né? Agora lá em cima, a ideia é praticamente a mesma. Só que antes, ó, eu tinha pressão, volume. Agora eu tenho temperatura e volume. Então agora o que eu estou mostrando aqui, ó, são linhas de pressão constante. Eu estou mostrando as isobáricas aqui. Tá? Então eu vou desenhar. Isso é sempre um esquema, tá? Mas aqui eu vou desenhar as isobáricas. De novo, ó, tem o ponto crítico. Se eu tiver uma isobárica que não passa aqui por dentro, abaixo dessa curva aqui, né? Ela vai estar acima dessa condição crítica, aqui, acima do ponto crítico. Então eu vou estar passando de líquido para vapor sem passar pela zona de mistura líquido mais vapor saturado. A ideia do gráfico é o mesmo, ó, essa linha aqui é a linha de líquido saturado, essa linha aqui é a linha de vapor saturado. Notem que eu nem estou preocupado aqui, ó, com a linha tripla que estaria aqui embaixo, tá? Porque a gente vai trabalhar aqui sempre com líquido, vapor, ou líquido mais vapor saturados. A gente não vai estar trabalhando com sólidos aqui. Esses dois gráficos a gente vai usar demais durante o curso, tá? Então tem que entender eles agora, mas
fazendo os exercícios, acompanhando as aulas, é natural que a gente comece cada vez a entender melhor esses gráficos, porque eu vou fazer muitas vezes esse esquema. Tá? Ainda mais dois, reforçando um pouquinho mais aqui, né? Então, de novo, um gráfico mais simples aqui, né? Que mostra o ponto crítico, a linha de líquido saturado e a linha de vapor saturado. Então, aí aqui fazendo outro esqueminha, né? Nessa condição aqui eu tenho líquido, nessa condição eu tenho vapor. Ele faz uma brincadeirinha aqui com os volumes, né? Então, quando você tem um líquido aqui, o volume é menor do que quando você tem o vapor, para um sistema fechado. A mesma massa que você tem aqui, é a mesma massa que você tem em vapor. Isso aqui não está em verdadeira grandeza, né? Você teria uma linhazinha de líquido aqui para um barrilzão de vapor. Mas tudo bem, é só para exemplificar. Esse próprio gráfico aqui é meio que uma idealização, né? É como é que se diz? É mais qualitativo do que quantitativo. A gente faz um esquema do gráfico aqui. Essa curva não é tão bonitinha aqui. Mais para frente eu vou mostrar uma tabela do Excel, não hoje ainda, mas mais para frente, em que eu mostro que a gente plota esse gráfico. E vocês vão ver que ele, na verdade, não tem essa cara tão bonita quando você bota os números aí de verdade. Mas nós vamos sempre trabalhar com esses esqueminhas, né? Com essas representações simbólicas aqui desses gráficos. Então, ó, tem dois pontos importantes aqui. Ó. Se eu passar essa linha, isso aqui é um PV, né? Pressão-volume. Então, essa linha aqui seria eu estaria traçando aqui uma isoterma aqui, né? Se bem, sobre essa linha aqui eu tenho pressão e temperatura são constantes, elas não variam, né? Quando está mudando de fase, vocês lembram lá, calor sensível, calor latente, né? Quando há mudança de fase, não há variação de temperatura. Aqui é a condição de líquido saturado, que eu vou representar. Esse é do outro livro, né? Seria um L aqui, e o nosso livro usa aqui um G, não tinha me dado de conta. Tá? Mas eu tenho líquido saturado aqui e vapor saturado naquela posição ali.